Ok. Bom dia! Vamos começando uma nova semana. Márcia Martins com vocês, na Rádio Impacto, programa O Clamor. Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. O que é esquadrinhar? É examinar, não é? É procurar entender o que é que o Senhor está falando, né? O que é que está, né? Como em Jeremias, ele diz para nós, Jeremias 33:3, busca-me, clama a mim e te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Nós não sabemos coisa alguma, nós precisamos que Deus nos revele todas as coisas, todas as coisas que realmente importam e que nós precisamos saber, elas precisam ser reveladas através do Espírito. E as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Nós precisamos ouvir com os ouvidos do Espírito. Mas bom dia, a graça do Senhor seja com a tua vida sobre cada um de vocês. Estamos aqui já com Andressa Prachedes, já ali conectada. Nilce, bom dia, Nilce. Nilce é uma missionária, amiga de longo tempo. Nem sei por onde anda a Nilce, né? Atualmente, os missionários estão todos recolhidos do campo de volta nas suas bases. Vamos ver até quando isto, não é? E eu continuo, né, conversando, falando, tendo contato com cada pessoa ali que está no meio, né, dos países por onde passei. Então, bom dia, Fabiana. Esse fim de semana mesmo conversei por vídeo com Francisca. Paz, Fabiana. Francisca, que está lá na Índia, né, aquela família de africanos, não é? Que está lá na Índia, conversamos. Também estive conversando com Joshua e Kushi, que estão em Delhi, na capital da Índia. Era aniversário, né, do Joel. E mais quem? Sei lá, me esqueci agora, mas a gente vai se falando. Pessoal do Nepal, Pastor Sobit e Bima, passando uma grande batalha espiritual, porque estão arrancando uma família, né, muçulmana das trevas para a luz. O inimigo se levantou e nós estamos do lado de cá também na batalha por eles, na intercessão. Essa manhã já estivemos na nossa sala de oração, não é? Falando com o Senhor, nos alimentando da palavra. E quando a gente chega aqui, a gente já chega, né, preparado, né, aí para subir e para levar você junto. Vamos subir comigo? Tá pronta para subir? Você tá pronto para subir? Vocês todos que estão aí na audiência da Rádio Impacto, no seu trabalho, na sua casa, eu sei que vocês já ficam ligadinhos, 10 horas da manhã, não é? A gente sempre juntos aqui, segunda, quarta e sexta-feira, para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está falando através da sua palavra. E nós somos um canal, um canal de comunicação das coisas da vida, das coisas excelentes, das coisas do Senhor, para que você possa estar sendo alimentado, recebendo e a gente caminhando juntos, não é? Esse fim de semana foi bom, eu tive um tempo bom de meditação na presença do Senhor. Eu venho conversando com ele e eu venho compartilhando com vocês. Não sei se vocês assistiram o programa de sexta-feira, né? Quando nós meditamos sobre a presença de Cristo em nós. Como nós precisamos praticar esta presença de Deus em nós, nos tornar conscientes da habitação do Espírito do Senhor no nosso interior. Ele está aqui dentro de mim, ele está dentro de você
ele está habitando no mais interior do seu ser e ele quer se expressar. Cristo, ele precisa viver através das nossas vidas. São os frutos do Espírito. Ele quer frutificar através da sua vida. Ele é a vide verdadeira. Nós somos os ramos. Precisamos ser ramos frutíferos, porque senão, como faz a seiva da vide, ela vai fluir, né? Ela vai até o galho, mas se o galho não deixar a seiva passar, ele vai secar, ele vai morrer, né? Mas se ele recebe esta seiva que vem da raiz, né? Que vem do tronco ali da vide, este galho vai florescer, ele vai frutificar, ele vai dar muitos frutos. E então a videira vai cumprir, né? Aquilo para o qual ela foi criada, que é dar frutos. Frutos em abundância. Então, assim somos nós na nossa vida com o Senhor. Ele habita dentro de você, ele habita dentro de mim, no seu espírito, mas ele precisa fluir. Ele precisa levar esta vida até os galhos e os galhos precisam receber esta vida e traduzir esta vida em frutos. Frutos em abundância, não é? Jesus disse que o Espírito dele viria habitar no nosso interior, no nosso ventre, e do nosso interior fluiriam os rios de água da vida. Este rio, ele quer fluir, o rio precisa fluir, e os rios fluem para o mar, e o mar é símbolo dos povos ainda não alcançados pela palavra, não é? Pela salvação que há em Cristo Jesus. Mas vamos à nossa meditação de hoje, tá? Eu quero ir adiante, né? Dentro disso que Deus está nos falando, desta presença tão real dele na minha vida, na sua vida, essa presença tão transformadora, não é? É tão tremendo, né? Você que fala em línguas do Espírito, isto é algo que cada crente precisa. Você precisa falar nas línguas do Espírito, você precisa fluir nas línguas do Espírito, você precisa cantar nas línguas do Espírito, salmodiar ao Senhor, e você precisa mergulhar diariamente também na palavra de Deus para que a sua mente seja renovada pela palavra. Vamos aqui ao Salmo de número 139. Este salmo ele é bem conhecido também, né? A presença de Deus é o título que puseram nesse salmo. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que faço e de longe conhece os meus pensamentos. E aí ele vai falando, né? Esses dias eu mencionei este salmo, né, com vocês, antes mesmo que eu fale. O Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor está em volta de mim por todos os lados, me proteges com teu poder. Não consegui entender como tu conheces tão bem, o teu conhecimento é profundo demais para mim. E nós vimos que o Senhor ele nos conhece tão bem porque ele habita dentro de nós, ele habita no nosso interior, né? Ele habita o nosso coração. E aqui no verso 16 é o que eu quero hoje, tá? Diz assim, 15:16, tu viste quando os meus ossos estavam sendo formados. Aqui vai dizer assim, quando os meus ossos ainda estavam sendo formados. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. A outra versão diz assim, os teus olhos me viram. A substância, eu era ainda uma substância sem forma, né? O corpo ainda não havia sido formado, né? O Senhor te viu do momento em que você foi gerado, né? Em que a semente foi fecundada.
o Senhor te viu. Você não tinha ainda nem forma, né? Você era só uma substância. E o Senhor te viu desde aquele momento, os olhos dele já estavam sobre você, sobre mim. E os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender esses teus pensamentos, eles são tantos, se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Quando acorda, ainda estou contigo, e vai falando, né? E na outra versão diz né, quase a mesma coisa, né? No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos. Ou seja, Deus ele já pensou em você, ele já planejou a tua existência quando você foi gerado, antes mesmo que você fosse formado. O Senhor ele começou a pensar a teu respeito. E um grande número de pensamentos, os pensamentos, né, diz o salmista, que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos. Não tem preço estes pensamentos que Deus pensou para mim e para você quando Ele te chamou à existência. Ainda me lembrava, né, quando a gente vai ter bebê. Eu não sei se as mães ainda estão fazendo isso. A gente compra um álbum para colocar as primeiras fotos do neném. E ali naquele álbum vem nas primeiras páginas com quantos quilos nasceu, qual era a cor dos olhos, como que foi, né? E ali você tem as primeiras impressões daquele bebê quando nasceu. E você vai começar a colocar, a adicionar as fotos, né, desde ali da maternidade, vai acrescentando as fotos, é a história do bebê que começa a ser escrita pelo pai, pela mãe. Mas Deus, ele começa a nossa história do momento em que fomos gerados, e ele tem um grande número de pensamentos que são preciosos, não tem preço você conhecer o que foi que Deus escreveu a teu respeito. Ele escreveu no livro dele todos os seus dias, ele fez planos. Que preciosos, ó Deus, são os seus pensamentos e como é grande a soma deles. Muitos pensamentos, muitos planos o Senhor tem para cada um de nós. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim de tantos sonhos que Deus tem para cada um de nós. Olha, eu quero saber. Isso eu estava conversando com o Senhor esse final de semana. Senhor, eu quero saber o que o Senhor escreveu em seu livro a meu respeito. Quem o Senhor planejou que eu fosse? Quem o Senhor planejou que você fosse? Bom dia, Gabriele, de Bolívia. Você não é obra do acaso. Deus pensou você, Deus fez planos, Ele escreveu esses planos. E um dia nós vamos comparecer à presença dEle e esses livros vão ser abertos. E aí você vai conhecer o que foi que Deus tinha planejado de perfeito e de maravilhoso para a sua existência. Porque cada um de nós recebemos dons, talentos, características de personalidade, né? Nascemos dentro de uma família, dentro de uma cultura, todos os detalhes planejados pelo Senhor que vem de encontro ao projeto que Ele tinha para você viver. E nós vivemos, né? O último programa que eu fiz na sexta-feira, eu coloquei o título Um Deus Ignorado, porque nós não só ignoramos esta presença viva de Deus em nosso interior, como também não escutamos, né, o que Ele espera de nós. Por isso Jesus, ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo.
E nós estamos no meio do barulho, o barulho do mundo, o barulho das nossas próprias mentes que não se calam para ouvir a voz do coração, que é onde o Senhor fala conosco. Você quer saber o que Deus escreveu no livro da vida? E eu ainda ontem comentava com o meu pessoal, não sei se você assistiu um filme que você deveria assistir, se você não assistiu, que é Crônicas de Nárnia. Foi escrita por C.L. Smith, que era uma avivalista, C.L. Lewis, um avivalista do século passado, né? Crônicas de Nárnia, especialmente o primeiro, né, da série. Ele tem um livro também escrito, que é, como é que é? A Feiticeira, Guarda-Roupa, o Leão, a Feiticeira, Guarda-Roupa, alguma coisa assim, não sei a ordem correta. E ali, né, são 4 irmãos, que eles são da Inglaterra, e está durante a guerra. Este filme começa durante a Segunda Guerra Mundial. Eles têm que ir para mais do interior do país para sair, porque Londres estava sendo bombardeado, e muitas famílias mais do interior da Inglaterra receberam essas crianças que foram retiradas da capital. Os seus pais continuaram na capital, mas as crianças foram ficar mais para o interior com outras famílias. E esses 4, eles foram parar no castelo, né? E ali havia um guarda-roupa. E a mais novinha se escondeu dentro desse guarda-roupa e ela descobriu que havia uma realidade dentro do guarda-roupa. Ela saiu numa terra que era a terra de Nárnia, né? Toda congelada. E ali começa a saga desses 4 irmãos. E eles, quando entraram nesta outra dimensão, que era a dimensão do espírito, ali eles foram encontrar uma outra identidade, de que eles estavam sendo esperados para cumprir a profecia de derrotar a feiticeira do gelo, não é? E fazer com que se manifestasse novamente o reino de Aslan, que era o leão, e Aslan nada mais era, né, do que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, tipificado na figura do leão. E aqueles 4 eram ali os filhos de Eva, né, o filho do homem, tipificando toda a humanidade, inclusive pelo simbolismo do número 4. E eles ali, eles deveriam cumprir a profecia que havia sobre eles, que um dia viriam os 4 filhos de Adão, que eles iriam derrotar a feiticeira do gelo e se assentar para reinar no castelo de Car-Paravel, né? Onde eles seriam ali reis e rainhas. Este é o nosso chamado. E eles então descobriram, né, que nesse mundo que era aí a dimensão do espírito, eles tinham uma missão a cumprir. No reino do espírito, eles deveriam derrotar a feiticeira do gelo, símbolo de Satanás, que congelou todas as coisas, congelou, né? Não tinha mais sol, não tinha mais calor, né? A natureza toda congelada. E aqueles 4 irmãos, eles eram o cumprimento daquela profecia, né? Então é lindo, lindo Crônicas de Nárnia, né? Um dos irmãos, ele trai, e nós vamos ver então que o leão, que é o tipo de Jesus Cristo, vai ter que pagar a sentença no lugar do traidor para resgatar, né? Para que a feiticeira pudesse então ser derrotada. Muito lindo, muito lindo. E o que eu quero dizer é que chegou aquele momento em que eles descobriram a missão deles, o que estava escrito no livro da profecia a respeito deles. E eu quero dizer para você que existe um livro da profecia, de que quando você nasceu, aconteceu algo, né? Deus pensou você, ele escreveu uma profecia no livro a teu respeito. Eu estou criando esta pessoa para cumprir isto. Ele escreveu todos os seus dias, todos os sonhos que ele tem sobre você. E o que é que você está fazendo? Como você está vivendo? Será que nós estamos buscando ouvir o motivo da nossa existência?
por que é que nós viemos à vida? Porque temos aí 80 anos, talvez um pouco mais, de existência nesta terra. Será que você está fazendo o que Deus te criou para fazer? Você está no centro da vontade de Deus? Você tem buscado calar a voz dos teus sentidos, né? Da tua mente carnal, para ouvir do Espírito do Senhor o que Ele quer que você faça para Ele durante a sua existência? Ou você está somente fazendo obras de palha, de madeira, de feno, fazendo aquilo, né, que você acha que você deve fazer, mas você não está fazendo, cumprindo a vontade de Deus para você? E eu falei, Senhor, eu quero saber. O que o Senhor planejou que eu fosse? Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, 7, diz assim, falando de Jesus Cristo, né? Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Lá em Lucas 4, 21, tem uma profecia de Isaías que se cumpre lá em Lucas 21, mas especialmente o livro de Mateus. Depois eu vou compartilhar com vocês. Mateus, ele escreveu para o povo judeu que conhecia a lei, o livro da lei. Então, ele vai dizendo, e aí Jesus fez assim para cumprir o que estava escrito sobre ele nas Escrituras. E Jesus fez isso para cumprir o que estava escrito sobre ele nas Escrituras. Jesus veio cumprindo tudo o que havia sido profetizado sobre a vida dele antes que ele chegasse a esse mundo. Lucas 4, vamos começar um pouquinho antes, né? No 16. Jesus, ele foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Então, ele voltou ali às raízes dele, tá? E no sábado, conforme o seu costume, era algo que ele tinha costume de fazer aos sábados, lá naquela sinagoga que ele frequentava, ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e deram a ele o rolo, né, o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito assim. Ele encontrou. Para encontrar, você precisa procurar. Então, ele foi intencional, ele buscou aquela palavra. E ele disse assim, o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar. Aqui, gente, levar boas notícias aos pobres não são pobres de dinheiro, são aqueles pobres de espírito, aqueles que desejam ouvir da parte de Deus as boas novas. Aqueles que querem escutar, que têm ouvidos para ouvir, né? Jesus foi escolhido para levar boas notícias a eles. Me enviou a anunciar liberdade aos presos. Todos estávamos aprisionados no reino do diabo, né? Por causa dos nossos pecados. E o Senhor enviou ele para dar vista aos cegos, àqueles que não podiam ver a glória de Deus, que estavam com seu entendimento cegado, e para libertar os que estão sendo oprimidos do diabo, quantos que o Senhor expulsou os demônios, porque estavam ali no poder de Satanás, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Era o tempo em que Jesus tinha vindo para salvar o povo. E Jesus fechou o livro, entregou ao ajudante da sinagoga e sentou-se. Aí todo mundo ficou olhando para ele, que ele ia dizer. E ele então começou a falar e ele disse, hoje se cumpriu o trecho da Escritura Sagrada que vocês acabam de ouvir. Aquela Escritura estava se cumprindo
naquele momento, né? Aquele era um momento profético. Ele estava justamente, né, fazendo essas coisas, pregando o evangelho, trazendo as pessoas para a liberdade, tirando da prisão, libertando os oprimidos, curando os doentes, curando os cegos, física e espiritualmente. Tudo isso estava se cumprindo através desta primeira vinda de Jesus, não é? Há mais de 2000 anos atrás. O que estava escrito no livro sobre Jesus era isso, mas o que é que estava escrito no livro, né, sobre Jesus que se aplica a mim e se aplica a você? Será que se aplica a nós o que estava escrito no livro a respeito de Jesus Cristo? Bom, Jesus, ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus gerado sem pecado. E nós? Quem sou eu? Quem é você? Bom, eu posso dizer de mim mesma que eu também sou filha de Deus, gerada sem pecado. Como assim gerada sem pecado? Não, nós fomos gerados em pecado, sim, mas nós nascemos de novo da boa e pura semente. Nós nascemos de novo do Espírito de Deus, lavados na palavra, no sangue. E quando você nasce de novo, você nasce da semente sem pecado. Você tem uma outra natureza, você tem a natureza dos filhos de Deus, né? Que você então é justificado dos seus pecados. Bom, então, nesse ponto nós podemos dizer, né, que o que estava escrito sobre Jesus se aplica a mim. No sentido, quem sou eu? E a palavra diz lá na primeira carta de João, não é? 4. Assim como ele é, somos nós neste mundo. Assim como Jesus é, somos nós neste mundo. Agora somos como ele é, filhos e filhas de Deus, nascidos de novo, nascidos da pura semente, justificados de todo pecado. O que mais estava escrito sobre Jesus? Cristo, ele é o herdeiro do reino de seu pai. Será que você é herdeira? Será que você é herdeiro do reino de Deus? A palavra diz que sim, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele diz, não tema, pequenino rebanho, porque o teu pai agradou dar para vocês o reino dele. Somos herdeiros do reino de Deus, como herdeiro é o Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 14, quer ver? Vamos meditar. Mateus 14 é logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele alimenta... Não, o capítulo 13 de Mateus é sobre o semeador que saiu a semear a boa semente, não é? E cresceu o joio no meio do trigo. E aí a gente continua aqui para o 14, nós vamos ver a morte de João Batista, e em seguida Jesus alimenta uma multidão, tá? Ele vai para o barco depois que João Batista morreu e tudo, e ele... quando ele sai do barco, que ele teve aquele tempo sozinho, né? Quer ver? Vamos ver aqui o versículo 14, 13, diz assim, mas as multidões souberam onde Jesus estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Enquanto ele ia no barquinho no lago, eles foram seguindo ele por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram... Só um instantinho. Senhor, já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos a comida a eles. Eles disseram, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
O Senhor falou, tragam para mim. Aí mandou o povo todo se assentar, pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus, deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram, é lógico que ele fez isso com peixe também. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Tá? Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, né? Uma criançada, né? Que eles tinham muita criança e então você pode calcular aí de 15 a 20 mil pessoas, uma multidão de milhares de pessoas. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que foi que ele fez? Ele introduziu este pão e este peixe no reino do Espírito. Ele deu graças, agradeceu ao Pai e levantou, ele introduziu este pão e este peixe na dimensão do Espírito. Quando ele fez isso, ele alterou as leis físicas sobre estes elementos. E esses elementos entraram na abundância, na perfeição do reino de Deus. E quando ele trouxe para baixo e distribuiu para a multidão, cada um que recebia aquele pão e aquele peixe era alimentado. Ele era saciado, porque o reino de Deus, ele tem essa característica de nos saciar em todas as nossas necessidades. Ok? Então, ninguém tocou o pão e o peixe, e aquele pão e o peixe desapareceu da sua mão. Não, o pão e o peixe, eles continuaram se multiplicando enquanto houve necessidade, as pessoas foram sendo alimentadas, até sobrar, né? Porque é um reino de Deus, é um reino de abundância, de provisão abundante. Então, Jesus, ele no papel de intercessor, ele ficava com o corpo dele transitando aqui pela terra, mas o seu espírito, ele era mergulhado na dimensão espiritual, na dimensão do reino de Deus. O poder e a realidade dos céus fluíam através dele, através do seu corpo, né? Fluía para essa realidade terrena, manifestando a vida perfeita, a vida abundante de Deus. Então, quando ele fez este milagre, ele operou como um intercessor, aquele que ficou entre a realidade do reino do Espírito, de abundância, e a falta, a carência, a fome, a necessidade daquele povo que estava aqui nesta dimensão terrena. Jesus, ele sempre vai ficar neste papel de intercessor para prover não somente as nossas necessidades físicas, materiais, emocionais, como também espirituais. Tanto que ele proveu a nossa salvação, ele pagou completamente pelo nosso resgate e ele vive para interceder por nós e ele diz que quem vem a ele não terá falta de nada. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue se torna um comigo, não é? Vai viver através de mim, se torna um comigo. A minha vida se torna a sua vida, a vida perfeita, a vida abundante de Jesus Cristo passa a fluir através das nossas vidas. Mas esse é o papel de Jesus entre os céus e a terra. Será que está escrito no livro que Deus escreveu para cada um de nós, para que a gente também seja um intercessor como Jesus? Bom, eu posso dizer que eu sou uma intercessora. Será que você pode dizer que você é um intercessor? Porque eu me posiciono entre o reino dos sentidos naturais, aqui na nossa terra, e o reino do espírito. Quanto mais tempo você anda em espírito, mais você fica carregado
do poder, da energia do reino de Deus. Mais você anda nas leis do reino de Deus. As leis aqui deste reino, elas não são efetivas, elas deixam de agir sobre a tua vida porque você não faz parte deste mundo. Você faz parte do reino de Deus, você caminha, você anda, as leis que valem para a tua vida são as leis do reino, né? Quanto mais você se mantém em espírito, mais você caminha na dimensão do espírito. E aí quem tocar ou for tocado por você, se essa pessoa toca você em fé, ela vai ser capaz de receber a cura, a paz, a bênção, a libertação para a vida dela, a solução de qualquer problema, tudo através do poder de Deus que opera na minha vida, que opera na vida do intercessor, que deve operar na sua vida. O intercessor, ele é um canal, como um para-raios, que conduz a energia que vem do alto, né? E transforma ela, é uma energia que ele vai direcionar aqui para a Terra. Olha só, tudo que você introduz na dimensão do espírito vai sofrer uma mudança estrutural na sua estrutura. No reino de Deus não existe imperfeição, não existe falta. Tudo é possível àquele que crê. Seja feito segundo a sua fé. O pão e o peixe, eles se reproduziram até sobrar. Foi com abundância. Nos 2 milagres de multiplicação que Jesus fez, sobrou. Ok? Isso aí é uma outra conversa, né? O significado dos cestos que sobraram. O que é que acontece, então, com o nosso corpo, com as células do nosso corpo, quando nós mergulhamos na dimensão do espírito? Quando você passa horas falando em línguas, quando você passa horas em oração se expondo à glória de Deus, quando você gasta tempo meditando na palavra, o que acontece contigo? Jesus, ele resplandeceu, Moisés resplandeceu, os ossos de Eliseu ressuscitaram morto. Eu creio que quando nós nos expomos à glória de Deus, nós vamos recebendo vida, saúde, paz, alegria. Moisés, quando ele ficou 40 dias no monte com Deus, quando ele desceu de lá, ele estava resplandecente, ele sempre estava na tenda da congregação, se expondo à glória de Deus. Ele completou os 120 anos que Deus havia prometido, né? Que o Espírito de Deus estaria mantendo 120 anos o homem. E ele não envelheceu, ele subiu a montanha com 120 anos e de lá o Senhor arrebatou, né? Ele nem morreu, a morte não matou Moisés, ele foi recolhido por Deus, os olhos dele estavam enxergando perfeitamente aos 120 anos, porque ele vivia exposto a esta glória de Deus. Ele foi, quando chegou a hora dele, Deus recolheu. O nosso eu, ele tem que se curvar à autoridade do Senhor, a essa presença do Espírito de Deus em nossas vidas. O nosso eu é a nossa mente, o nosso sistema de pensamentos, ele tem que se submeter ao Espírito de Deus em nós. A nossa vontade tem que se curvar para que a gente possa buscar, ouvir e seguir aquilo que Deus escreveu para nós, aquilo que Ele planejou, a vontade de Deus para as nossas vidas. As nossas emoções, elas têm que se calar diante das verdades da palavra de Deus. Não podemos ser guiados pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos. Temos que ser guiados pelo conhecimento da palavra de Deus, pela palavra revelada do Senhor através das nossas vidas. Jesus, né, ele teve que renunciar à vontade própria dele. Que seja feito, Senhor, a tua vontade
e não a minha, foi o que ele disse, né? Onde é que a tua vontade, onde é que a minha vontade, onde a tua vontade está resistindo à vontade de Deus? Você já se perguntou isso? Eu estou me perguntando, Senhor, aonde é que a minha vontade não quer se dobrar? Aonde a minha vontade está resistindo à tua vontade? Eu quero cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Viver em plenitude, viver em abundância, porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é perfeita. E se nós vivermos em espírito, nós vamos estar vivendo nessa plenitude, nesta abundância, nessa condição, nada nos falta. Nós estamos plenamente supridos de tudo quando você está caminhando em espírito. Jesus, ele veio, gente, cumprindo tudo o que estava escrito no livro a respeito dele, né? Hoje talvez não dê tempo, mas nós vamos ver as profecias do Antigo Testamento que Jesus foi cumprindo através da vida dele. O que é que está escrito a meu respeito? O que é que está escrito a teu respeito? O que o Senhor escreveu? Eu tenho certeza que existe uma profecia para ser cumprida sobre a sua vida, que veio da própria boca do Pai que te gerou. Ele te gerou e ele te gerou já com muitos pensamentos a teu respeito. No livro está escrito os nossos dias. O plano do Senhor para a minha vida é o que vai me tornar completa, que vai me tornar realizada. Jesus, ele viveu cheio do Espírito. Esse mesmo Espírito, ele veio sobre nós e ele agora habita no nosso interior. Nós podemos viver cheios do Espírito. Os nossos sentidos sensoriais, eles nos atrelam à realidade terrena. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que usar os nossos sensores espirituais. Nós temos que viver pelo que cremos e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder nessa caminhada de fé, né, se ele se deixar derrotar pelos seus sentidos carnais, né, o Senhor diz, se ele retroceder, o meu prazer não vai estar nele. Eu não vou ter mais prazer nele. O Senhor tem prazer naquele que vive pela fé, naquele que vive pelas leis do reino dele, que acredita na palavra dele, que põe fé na palavra dele e que briga para que a palavra dele se estabeleça como verdade. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, 35, diz que Jesus, ele se levantava de madrugada para orar sozinho. Aquele era o tempo que ele se ligava na dimensão do Espírito para receber um maior influxo da vida do Pai. Ainda nesse capítulo, né, no verso 38, diz assim, que Jesus falou para seus discípulos, vamos a outros lugares, vamos para as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Interessante, Jesus, ele diz, para isso é que eu vim, para anunciar o reino de Deus, para demonstrar o reino de Deus, para anunciar a chegada deste reino, para chamar os cidadãos que pertencem ao reino para entrar no reino de Deus. Será que também isso é o motivo que nós viemos a essa existência?
para anunciar o reino de Deus, para demonstrar o reino de Deus, como Jesus fazia, para andar como Jesus andava, para fazer o que ele fazia? Ele diz: para isso é que eu vim. Será que nós estamos perdendo tempo aqui nessa terra? Nós estamos desperdiçando este privilégio que Deus nos deu de viver, de vir a esta existência? Com qual propósito o Senhor me chamou à existência? Com qual propósito o Senhor chamou você à existência? Pergunte a Ele, brigue por isso, vamos orar a este respeito, vamos buscar, vamos ter ouvidos de ouvir, vamos afinar o nosso ouvido para ouvir a voz do coração. O mundo odiava Jesus, rejeitou a Ele. Será que o mundo não deve nos odiar como odiava Jesus? Porque a nossa santidade, ela tem que confrontar a maldade do mundo. Se as pessoas do mundo não estão incomodadas, se os pecadores não estão incomodados na tua presença, é porque a tua luz está muito fraquinha, ok? Você, né, não está aí cheio da santidade do Senhor, porque senão você estaria sim sendo odiado por eles. Né? Eles estariam correndo de você, eles estariam, né, falando mal de você, porque a luz, ela não as trevas, elas não suportam a luz. Né? Jesus falou: olha, com os irmãos dele, para vocês todo tempo é tempo, para mim não, porque o mundo me odeia, porque a minha maneira de existir, né, a luz que eu trago, a santidade que eu trago, incomoda os pecadores, né? Eles não querem ser expostos à luz porque as obras deles, que são obras más, vão ser expostas. Bom dia, Juliana. Bom, lá em João 7,39, diz assim: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Ou seja, para nós agora, Jesus, ele já foi glorificado, ele já terminou a obra dele, consumou, e o Espírito dele, que é o Espírito do Pai e do Filho, já nos foi dado. Então, nós temos tudo o que nós precisamos para cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. O dia em que o Espírito foi derramado, está registrado em Atos 1:8, né, as palavras do Senhor dizendo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria. Sereis minha testemunha em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Então, quando Jesus quis ir para os outros povoados, ele disse: para isso eu vim. Ele veio para os judeus, ele estava caminhando ali somente na Judéia, mas para nós que recebemos o Espírito do Senhor, nosso chamado, ele foi ampliado, não é? Porque Jesus quer alcançar agora, através das nossas vidas, não só o povo judeu, mas todas as nações da terra. Por isso ele disse: ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Ok? Então, o Espírito de Cristo veio e ele falou: vocês vão fazer obras maiores do que a obra que eu fiz, porque Jesus veio fazendo a obra ali, não é? Em Israel, ali em Jerusalém, nas cidades vizinhas. Mas quando ele concluiu a obra, não é que ele se tornou a nossa salvação, o sacrifício perfeito, o Espírito dele veio habitar em mim, veio habitar em você para nos capacitar a levar aquela mensagem muito mais longe, a todas as nações da terra. Uma obra maior do que aquela que Jesus tinha feito. É o nosso comissionamento, é o que ele espera de nós, que a gente faça todo o esforço possível, né,
de levar o evangelho até os confins da terra. Por isso eu amo o privilégio que Deus tem me dado de me levar a muitas nações. O privilégio que Ele tem me dado de eu ter filhos em meio a estas nações que eu posso sustentar com a minha intercessão, que eu posso pegar o recurso que chega às minhas mãos para investir nesses que estão lá, né? Lá na frente de batalha, com planos, né, de levar o evangelho adiante. Ok? Então, eu não posso estar fisicamente, mas eu posso estar espiritualmente com eles, cobrindo em oração, lutando com eles lado a lado, enviando recursos para que eles possam ir adiante com o reino. E isso é um grande privilégio que Deus tem me concedido. Glória a Deus por isso. Então, quando Jesus estava na terra, estava acontecendo um avivamento, né? O Espírito estava ali para ser derramado. Diz que Jesus ensinava de madrugada no templo, está lá no capítulo 8 de João, tá? Que ele ensinava de madrugada no templo e todo o povo ia ter com ele. De madrugada, gente, estava escuro ainda, Israel, o inverno é rigoroso. João 8,14, ele fala: o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. O nosso testemunho, ele tem autoridade quando nós sabemos quem nós somos, filhos de Deus, santificados, perdoados dos nossos pecados, como Jesus, herdeiros do reino, como Jesus. E o nosso testemunho tem autoridade quando nós podemos responder esta pergunta: de onde vim, para onde vou? Você sabe responder esta pergunta com toda certeza, de onde você veio e para onde você vai? O ímpio, ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Nós sabemos. Nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. E quando, né, viemos a essa dimensão terrena, nós nascemos da água, né, da bolsa da nossa mãe, mas depois nós nascemos de novo e nascemos do Espírito, do segundo Adão. Nascemos semente santa, pura, nós nascemos de Cristo e nós vamos, não é, para a glória com Ele. Então você tem que saber de onde você veio com certeza, nasceu de Deus, está indo para a glória. Então o seu testemunho vai ter autoridade como testemunho de Jesus. Bom, nós podemos agora ir adiante aqui. Como Jesus cumpriu cada detalhe das profecias que haviam sobre a vida dele, né? No próximo programa nós vamos, se Deus permitir, continuar nesse tema, mas lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, para encerrar, que nós estamos aqui, já mesmo no último instante, vamos aqui acessar Apocalipse, oh meu Deus, 20, temos que achar aqui rapidinho, de 11 a 15. Então vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. E aqui vai para diante. Nós vamos chegar naquele momento em que este livro, o livro da nossa vida, aquilo que Deus planejou para você e para mim, vai ser aberto. E ali você vai descobrir o que Deus tinha planejado de maravilhoso para a sua vida e que você fez ou deixou de fazer. E ali sim vai ser, né, o teu galardão. Se você fez o que Deus planejou ou não. Se você caminhou pela fé, se você passou por esta terra glorificando a Deus ou não. Né? Este dia vai chegar. É bom que a gente descubra agora o que está neste livro, para que naquele dia a gente não venha a se entristecer,
grandemente de saber tudo aquilo que perdemos, tudo aquilo de maravilhoso que perdemos, que era o propósito pelo qual Deus colocou você para viver durante este período de anos nessa terra. Amém? Queridos, muito obrigada por caminhar comigo, né? Nesta segunda-feira, quarta-feira, se Deus quiser, né? Nós vamos continuar conversando. Você, eu e você e o Espírito do Senhor falando conosco. Abra os seus ouvidos, ok? Não seja aquele que ouve somente sem praticar. Vamos praticar aquilo que temos aprendido do Senhor. Fica na graça, fica na paz. Amém? Ore por nós, ok? Muito obrigada, paz. Tchau, gente.